Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 5 de Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 18, do versículo 16 até o 18. Gálatas 5, versículo 16 até o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito de Deus, vocês não estão debaixo da lei. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um episódio que tem chamado a atenção de toda a imprensa e sociedade aqui do nosso país, mas também é um episódio que tem repercutido mundo afora, foram as recentes atividades de uma parte da polícia local, da polícia brasileira, em alguns complexos e favelas do Rio de Janeiro. Aquela que tem sido considerada a mais letal, o mais letal confronto da polícia contra o tráfico e o crime organizado. Então, o tema de guerra tem sido tratado de forma muito intensa nesses últimos dias, em virtude desse episódio que aconteceu na semana passada. No entanto, há um tipo de guerra invisível, muitas vezes aos olhos humanos, mas que está por trás de guerras civis, como essa que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, e que também está por trás de outros conflitos espalhados pelo mundo todo. É aquilo que a Bíblia chama de guerra espiritual, uma guerra que é travada por dois polos diferentes. De um lado, o espírito, e do outro, a carne. Há aqui um conflito entre esses dois no mundo espiritual. E é justamente sobre essa batalha que esses versículos que nós acabamos de ler trata. Anteriormente, o apóstolo Paulo havia falado sobre um princípio que deve regular a sua e a minha vida. Esse princípio é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante, independentemente de quem ele seja. Então, os versículos anteriores do capítulo 5 nos ensinou que a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que você e eu queremos, mas sim em viver colocando o amor a Deus e o amor ao nosso semelhante acima das nossas próprias vontades. Esse modo de vida é visto principalmente no Novo Testamento como a marca daquele e daquela que não é mais escravizado pela carne e por seus impulsos animalescos, mas sim por aquele que é, pela graça de Deus, livre, por aquele que foi liberto por Cristo e está em Cristo, e esse é uma pessoa que não vive de acordo com os padrões impostos por esse mundo, por essa sociedade. É uma pessoa que vive de acordo com o Espírito de Deus. O verso 16 fala: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Como a gente viu na última mensagem, havia naquela igreja, na igreja dos Gálatas, dois grupos rivais do ponto de vista teológico.
De um lado, tinham aqueles que a gente pode chamar de moralistas, pessoas que diziam o seguinte: você só pode herdar a salvação se você fizer algo além do que Cristo fez. E do outro lado, tinha um grupo chamado de libertinos, pessoas que diziam que se a salvação depende unicamente do que Cristo fez, então é totalmente possível e plausível que um crente faça qualquer coisa que a carne deseje sem que ele tenha maiores problemas. Eu posso, inclusive, satisfazer os meus desejos mais caídos, e isso não vai de forma nenhuma incomodar a Deus. Afinal, nós somos salvos pela graça. E ambos os grupos, disse Paulo no versículo 15 desse capítulo 5, estavam se devorando uns aos outros. Qual seria, então, o remédio para resolver esse tipo de problema e para que a teologia desses dois grupos fosse consertada? De acordo com o versículo 16, que é o que vem logo na sequência, o remédio é ter uma vida que não seja regida nem pelo moralismo religioso, nem pelos princípios libertinos, mas uma vida que seja unicamente guiada pelo Espírito de Deus. Os Gálatas, assim como eu e você, receberam o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele habita no nosso interior. Deus, na pessoa do seu Espírito, faz morada em todo aquele que confessa que Jesus é o seu Salvador pessoal. Então, basta isso para que uma pessoa viva uma vida pacífica e marcada pelo amor. Nada mais é necessário. É sendo dominado e cheio pelo Espírito Santo que o crente não é subjugado pela sua carne, pelo pecado, nem mesmo pelo diabo. Pense, irmãos, na carne aqui, no versículo 16, como um tipo de animal faminto que busca ser alimentado a qualquer custo. Se a carne não for nutrida, ela vai, com o passar do tempo, fraquejando, e ela chega a um ponto de tamanha fraqueza que o resultado final é a sua morte. Quando nós estamos cheios do Espírito, automaticamente nós não alimentamos a nossa carne e, assim, a nossa carne é gradualmente vencida até que ela seja completamente mortificada. No entanto, esse processo de alimentar o espírito e de enfraquecer a carne é um processo que demanda ato contínuo. Por isso, o texto fala: vivam no espírito. Não é algo pontual. A ideia aqui não é busquem experiências momentâneas e sobrenaturais com o espírito, ou busquem experiências extraordinárias e esporádicas com o espírito. A ideia é cultivem uma vida que seja marcada pela presença do Espírito de Deus. Convivam no Espírito, o apóstolo Paulo está dizendo: deixem a sua conduta, bem como toda a sua vida, ser dirigida pelo Espírito Santo. É Ele quem deve dirigir as nossas vidas, e não a nossa própria carne e os seus desejos. E como a gente pode fazer isso? A gente acabou de ler o texto de Efésios capítulo 5, que nos ensina que podemos ser cheios de Espírito Santo fazendo coisas simples, coisas básicas, coisas que estão ao alcance de vocês e de mim, agora, nesse exato momento. Nós podemos ser cheios de Espírito Santo, de acordo com Efésios 5, quando nós nos dedicamos a uma vida de meditação regular da palavra de Deus. Note, não é uma vida de leitura bíblica, é uma vida de meditação na palavra.
Meditar é você ruminar o que você leu, de modo que aquilo seja internalizado no seu coração. E se a palavra de Deus é internalizada no seu coração, ninguém a tira de lá. Então, de acordo com o texto, nós podemos ser cheios do Espírito Santo regularmente meditando na palavra do Senhor. Nós somos cheios do Espírito Santo quando nós fazemos o que está sendo feito nesse exato momento aqui, quando nós nos reunimos com os nossos irmãos para refletir e compartilhar dessa mesma palavra, da palavra de Deus. Porque o texto fala que nós devemos falar uns aos outros com cânticos espirituais. E nós podemos ser cheios do Espírito Santo quando nós fazemos o exercício da fé mais basilar que existe, quando nós oramos a Deus. É assim que essa estrutura caída, que se opõe a Deus, chamada aqui na palavra de carne, pode ser dominada por você e por mim. Por isso Paulo diz, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui nós temos uma promessa da parte de Deus. Se nós andamos no Espírito, temos como resultado, como fruto disso, não sermos mais praticantes das obras da carne. O pecado, para alguém que anda no Espírito, é uma trágica exceção. Não é um ato regular. É algo que acontece por acidente. Deixa de ser regra. E eu sei, irmãos, que esse processo de mortificar a carne e ser cheio do Espírito não é fácil para vocês, da mesma forma que não é fácil para mim. Paulo também reconhece isso no verso 17 ao dizer: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. O versículo 16 já deixou claro que existe um conflito entre os dois, são entes de natureza totalmente diferentes. Um caído e carnal, o outro descrito pela palavra como santo, santo e santo. Então há um conflito entre carne e espírito, e isso quer dizer que a nossa nova natureza em Cristo, a natureza santificada, luta incansavelmente contra a nossa velha natureza, que infelizmente ainda está presente em uma menor medida em nós, a nossa natureza antiga e pecaminosa. Você e eu, portanto, estamos vivendo no nosso coração uma verdadeira batalha, uma guerra espiritual. E isso fica evidente toda segunda-feira, quando você precisa fazer tarefas domésticas que você não se agrada, ou quando você precisa assumir responsabilidades profissionais que não enchem os seus olhos. Sabe aquele momento que você tem um conflito dentro de casa e que você tem vontade de gritar com outra pessoa? Sabe quando você tem raiva de algum familiar seu porque vocês tiveram algum tipo de discussão? Sabe quando você tem a vontade de recorrer a um jeitinho para resolver um problema específico? Quando isso acontece, essa guerra espiritual que está sendo descrita aqui no texto bíblico se torna uma realidade para você. É algo percebido por você. Irmãos, quando a nossa vontade é responder a tudo com atitudes pecaminosas, e nós temos um certo freio, e nós repensamos, reconsideramos, isso significa que há ali, naquele exato momento, o nosso espírito está lutando contra a nossa própria carne. Nesses momentos, nós percebemos que essa linguagem aqui do texto bíblico sobre guerra entre o espírito e a carne não é em nada exagerada. Você não fica lutando no seu íntimo, querendo fazer aquilo que você sabe que não deve ser feito. E você repensa e você acha que vai fazer, mas alguma coisa lhe segura. É uma guerra, é uma batalha.
É como se você fosse uma corda e tivesse dois extremos lhe puxando para um lado e para o outro. Essa é a guerra que está sendo descrita aqui pela palavra. Por isso, irmãos, é essencial que vocês e eu vivamos em constante vigilância e com muita atenção. A gente precisa viver a nossa vida, espiritualmente falando, com muita vigilância e com extrema atenção. Porque muitas vezes a nossa carne acaba nos vencendo, não porque ela seja mais poderosa que o Espírito de Deus, afinal ela não o é, mas porque nós tratamos esse tipo de batalha aqui de forma negligente, irresponsável. Em muitos casos, a nossa carne nos vence porque nós somos crentes preguiçosos, espiritualmente falando. Porque nós negligenciamos tudo aquilo que foi falado no capítulo 5 de Efésios. Nós negligenciamos meditar na palavra todo dia, negligenciamos ter comunhão na igreja, negligenciamos conversar com os nossos irmãos acerca do Evangelho, nós negligenciamos a nossa vida de oração. E o resultado é que a carne acaba triunfando sobre o nosso espírito. Quando nós adiamos as práticas espirituais e devocionais, a nossa carne vai ficando cada vez mais forte. Você está dando proteína espiritual que está dando músculo para a sua carne, enquanto que o seu espírito vai atrofiando com o tempo. Nessa luta, tudo o que nos cerca acaba nos influenciando de alguma forma. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala, pois essas coisas vão nos moldando dia após dia e elas vão tomando um lugar indevido no nosso coração. Sim, se nós enchermos os nossos olhos e os nossos ouvidos com o que não vem de Deus, mas com aquilo que vem do mundo, nós deixamos de ser cheios de espírito e acabamos alimentando a nossa carne. Um exemplo prático disso que eu posso lhe dar tem a ver com aquilo que a gente fala. A Bíblia nos ensina que a boca está cheia, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se as nossas palavras são impróprias, isso quer dizer que o nosso coração está cheio de coisas que são impróprias. Porque a nossa boca, ela vai falar daquilo que está cheio o nosso coração. E isso revela que nós temos alimentado a nossa vida com aquilo que é carnal. Por isso Jesus fala para a gente guardar o nosso coração, porque o nosso coração é o nosso maior tesouro. Se o nosso coração é dominado pela nossa carne, toda a nossa vida vai ser dominada pela nossa carne. Então, olhe para a sua vida e trace um diagnóstico pessoal. Faça uma avaliação de si. E se responda a seguinte pergunta: nessa guerra espiritual, você tem alimentado a sua carne ou você tem fortalecido o seu espírito? Se lembre, é uma guerra espiritual e a santidade pessoal cobra um preço, sendo que a Bíblia é categórica: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a gente precisa se atentar para os termos que a Bíblia ensina sobre esse tema. Paulo mesmo diz que desse modo, afirma, para que vocês não façam o que querem. Para que vocês não façam o que querem. Você já pensou nisso, no peso dessa afirmação? De você não fazer aquilo que você mais deseja? Há uma luta no seu coração entre o querer e o dever. E Paulo, dando seu próprio testemunho nesse sentido, afirmou no capítulo 7 de Romanos, verso 19: porque eu não faço o bem que eu quero,
mas eu faço o mal que eu não quero. Não é só você que trava batalhas na sua mente e no seu coração. Na verdade, essa é a realidade vivenciada por todo e qualquer cristão, por uma pessoa que é realmente piedosa, que ama a Deus e que quer fazer a sua vontade. Mas, irmãos, nessa noite, a Bíblia está nos estimulando, nos encorajando a lutar contra a nossa carne, a não se dar por vencido e a fazer isso da forma certa. A gente não vence a carne como os moralistas entendem que nós a vencemos. Nós vencemos a carne confiando em Deus e na suficiência da liderança dele sobre as nossas vidas. Verso 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Viver debaixo da lei significa ser derrotado pela carne diariamente. Sabe por quê? Porque diante da nossa natureza caída, ninguém consegue cumprir plenamente a lei de Deus. Desse modo, se nós estamos debaixo da lei, consequentemente, se nós não somos dirigidos pelo Espírito, nós vamos ser vencidos todos os nossos dias. A lei vai dar um tabefe de cada lado da sua cara. E você não vai conseguir se defender. Porque a lei de Deus é perfeita e você e eu não somos. Diante disso, nós precisamos fazer o quê? Nos apegar ao Espírito. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores. Porque nós, em Cristo e no seu Espírito, somos livres, visto que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Nós estamos agora debaixo do senhorio de Cristo e unicamente dele. Diante disso, fica a pergunta: o que é, de fato, ser guiado pelo Espírito? Ser dirigido pelo Espírito é você receber uma influência da parte dele tamanha que é o Espírito Santo que conduz a sua vida na totalidade dela. É você ser conduzido e fortalecido pelo Espírito de Deus dia após dia. Você vai caminhando, você vai progredindo, você vai avançando. Você vai se tornando uma pessoa mais parecida com Cristo. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é você ser totalmente controlado por Ele. É você não ser embriagado e dominado por vinho, ou embriagado e dominado pelo dinheiro, ou embriagado e dominado pelo poder, ou embriagado e dominado pela sexualidade. É você ser guiado e dominado pelo Espírito Santo. De modo que você se coloca em plena submissão a Ele. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo só nos diz o que é certo de ser feito. É que o Espírito Santo nos capacita a fazer o que deve ser feito. Ser guiado pelo Espírito Santo é isso, meus irmãos. E nesse caso, a carne não tem a menor chance contra você e contra mim. Se essa palavra aqui se tornar uma realidade na nossa vida, a carne não tem a menor condição de nos vencer, porque ela vai ser derrotada não por você e por mim, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós. Por isso, se você é crente, essa batalha descrita pelo apóstolo Paulo aqui e em outras passagens da Bíblia, não deve lhe assustar de modo nenhum. O diabo, o mundo e o inferno e até a morte não deve lhe assustar, porque João, na sua primeira epístola, lá no capítulo 4, verso 4, diz que maior é aquele que está em nós, o Espírito, do que aquele que está no mundo.
Nesse mundo, você e eu, como cristãos, experimentaremos um conflito agonizante no nosso coração. Preciso ser claro com você. Esse conflito não diminui com o passar do tempo. Na verdade, ele vai ficando cada vez mais intenso. Mas a boa notícia é que em Jesus nós vencemos todos esses grandes inimigos do cristão: a carne, o pecado, o mundo e a morte. No capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 31 a 39, o apóstolo Paulo fala o seguinte: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o principal versículo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não pode, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por causa desse amor único, inigualável, incondicional, indestrutível, que Jesus veio a essa terra, morreu no seu lugar, venceu todos os nossos inimigos e nos concedeu vitória triunfante sobre eles. É por causa dessa obra única de Cristo que a guerra espiritual descrita aqui pelo apóstolo Paulo tem para nós um final feliz. Irmãos, que você e eu tenhamos a graça de receber, nesse momento, da parte de Deus, uma testificação interna, sabe? Que ele pegue o que foi falado aqui, o que veio dele, e coloque, imprima no seu coração e no meu, para que essas verdades falem muito mais alto nos próximos dias do que qualquer tentação do diabo e da carne. Para que nós vivamos uma semana de acordo com a vontade de Deus e para a glória do nome dele. Que ele pegue essa palavra e aplique a você e a mim, no mais íntimo do nosso coração. Vamos orar.